essa pergunta, qual o seu estilo, e aí a gente começa a colocar a arquitetura em caixinhas, né? É o moderno, é o tradicional, acho que tinha clássico. Isso aí é bastante questionável, né? Porque a gente está colocando em 3 caixinhas ou 4, e na verdade a arquitetura é muito mais do que isso. Então eu achei até interessante quem colocou essa pergunta, tanto que eu deixei lá, coloquei a imagem, só para a gente ter uma noção se ele quer uma casa com telhado aparente ou telhado embutido, com platibanda ou não. Porque realmente isso daí vai ser decisivo na forma. Mas eu acho que agora a gente pode ter uma certa autonomia, vocês devem ter uma certa autonomia, para entender que não vai dar para fazer um banheiro com dois ofurôs. Ou um grupo vai querer priorizar a área de lazer. Então é interessante vocês pegarem um briefing e falarem, não, eu vou focar na área de lazer, na cozinha gourmet, na piscina. E invariavelmente, quando chegar no final, o Gabriel vai falar, pô, seu projeto eu gostei muito da área de lazer, da área livre, da cozinha. Ah, o seu projeto eu gostei muito da minha suíte. Você fez tudo que eu pensei na minha suíte. Ah, aquele outro projeto ali, ele fez tudo que a minha mãe sempre sonhou. Mas é claro que nenhum projeto vai ficar completamente 100% amarrado às demandas do Gabriel, entende? Na verdade, quando a gente trabalha num projeto real, existe um diálogo constante do arquiteto com o cliente e existe uma negociação nesse diálogo. Aqui a gente vai deixar essa negociação um pouco de lado para retomá-la só lá em meados de maio, para que o Gabriel não pegue o projeto de vocês e mude completamente. Para que ele pegue e possa dar talvez alguns apontamentos em uma direção ou outra, tá bom? Mas é um projeto de vocês e o nosso objetivo principal aqui é promover o aprendizado, muito mais do que fazer um projeto para um cliente real. Então, gente, para quem chegou agora, eu vou ensinar como desenhar o terreno sem ter transferidor, beleza? Porque a Carol falou que não tem transferidor e realmente transferidor é uma coisa que a gente tem pouco, né, em casa. Mas todo mundo tem compasso, eu espero, porque no período passado eu pedi para todo mundo comprar compasso. Então, quem não tem compasso já está no erro. Bom, essas são as medidas do nosso terreno, as medidas preliminares. E para desenhar esse terreno na escala 1 para 100, deixa eu só silenciar aqui o WhatsApp, só um segundinho, gente. Que ele está meio complicado. Eu não vou conseguir não, gente, vocês me desculpem. Silenciar notificações. Pronto. Só um segundinho, silenciar notificações. 1 ano. Pronto, vamos ver se melhora. Então, gente, para poder desenhar esse terreno na escala 1 para 100 é muito fácil. Vocês vão pegar o escalímetro e vão fazer uma linha de 13,62. Depois de fazer essa linha de 13,62, vocês não sabem os ângulos, né, das outras linhas para poder desenhar. Aliás, até poderíamos considerar que aqui é um ângulo reto, mas não vamos considerar não. Façam só uma linha de 13,62. Eu vou fazer aqui do lado, ó. 13,62. 13 centímetros e 62 centímetros e milímetros, né? 13 centímetros e 62 milímetros. Agora, como vocês vão achar esse ponto daqui, sem saber esse ângulo? Eu vou traçar uma diagonal aqui com vocês e vou tirar a dimensão dessa diagonal. Beleza, 23,85. Essa diagonal, ela é só uma linha auxiliar do nosso terreno, tá bom, gente? Por isso estou deixando com uma linha, com uma cor diferente. Vocês lembram das aulas de geometria que os triângulos são polígonos indeformáveis? Ou seja, se você tem um triângulo com essas medidas, 13,62, 20,61, 23,85, ele só pode ter esses ângulos. Vocês lembram disso? Não é possível, deixa eu apagar aqui o grid. Não é possível um triângulo com esses lados ter ângulos diferentes. Então, se vocês já sabem essas 3 medidas, vocês conseguem achar essa linha. Querem ver só? Vocês vão colocar a ponta seca do compasso aqui. O que é a ponta seca? É a ponta que não escreve. Mas antes vocês vão abrir o compasso, essa distância, 20 centímetros e 61 milímetros. Se vão abrir o compasso, ele vai ficar grandão, gigantão. Vocês podem estender o compasso para abrir assim, tá? E aí vão colocar a ponta seca aqui, ó, e vão traçar 20,61. O que eu fiz aqui, gente? Eu coloquei o compasso aqui, abri 20 centímetros e rodei o compasso.
Se não der para fazer na escala 1 para 100, faz na 1 para 125, que aí vocês vão abrir menos o compasso, tá bom? Ou não para 200. É só ir lá não para 200 e pegar essa medida, 13,62. 13,62. Depois abre o compasso na 1 para 200, 20,60. E aí coloca a ponta seca aqui e faz um círculo, 20,60. Depois vocês vão abrir o compasso 23,85. Vão colocar a ponta seca do compasso aqui, ele vai estar com a perna bem aberta, né? 23,8. E vão fazer isso aqui, ó. Vão fazer outro círculo. Beleza? Coloquei o compasso aqui, fiz um círculo de 20,61. O centro desse círculo é esse vértice. Depois coloquei o compasso aqui e fiz um círculo de 23,80. No lugar onde esses dois círculos se cruzam, é isso aqui, gente. É esse ponto. Querem ver como ele é esse ponto? Olha só. Ah, tá. Não vai dar porque tem que girar, tá? Deixa eu fazer um bloco que vai ficar mais fácil. Pronto, agora vai funcionar, gente. Ah lá, o que eu fiz? Se eu passar esse círculo aqui, ó, o raio dele é 20,61. Se eu fizer esse círculo aqui, o raio dele é 23,85. O que eu quero dizer? Que se você fizer uma linha com essa dimensão e aí a partir desse vértice você fizer um raio, um círculo, desculpa, com esse raio e desse vértice um círculo com esse raio, o encontro dos dois círculos vai dar esse triângulo aqui, ó. A gente ligar a interseção dos dois círculos com isso daqui. Vamos fazer de novo para poder ficar mais fácil, gente. Eu vou fazer com a parte de baixo, ok? Olha, eu já tenho esse vértice e esse. Quem não entendeu vai entender agora, beleza? Se eu fizer um círculo aqui, olha. Qual é o raio desse círculo, gente? 26,5. Beleza? Esse círculo pode estar na escala 1 para 200. Vocês vão escolher no escalímetro. Coloquei aqui, ó, um círculo cujo raio é a testada do meu terreno. Agora aqui eu vou desenhar um outro círculo. Qual é o raio desse outro círculo? É o limite lateral direito, 37,58. Se eu colocar esse outro círculo aqui, pronto. Na interseção desses dois círculos, eu encontrei esse vértice. E aí vocês já podem entender que é assim que a gente faz um levantamento topográfico, sempre com triângulos. Porque os triângulos são indeformáveis. Então, eu acabei de desenhar aqui o nosso terreno sem usar o transferidor. Só usando o compasso. Carol, quer ligar? Liga aí e pergunta o que você não tiver entendido. A medida que você precisa adicionar é essa aqui do meio, Carol. E aí, a partir daí, você vai fazer uma linha só e vai traçar círculos a partir do extremo dessa linha. O primeiro círculo com essa medida, o segundo com essa. O primeiro com aquela medida, o segundo com a outra. No lugar onde esses dois círculos se intersectam, você vai encontrar esse vértice. Diga, Carol, alguém ativou o áudio aí? Eu acho que eu entendi. Não tenho certeza. Tem que ver na hora de passar pro papel, né? Tá, vamos fazer assim? Querem que eu faça de novo rapidinho, em 2 minutos? Sem ficar parando? Você vai disponibilizar a aula no YouTube? Sim, eu já estou gravando no YouTube. Já estou gravando para botar no YouTube. Tá bom. Tá? Então, gente, eu vou fazer Tá de bom. novo rapidinho, tá? Sem ficar muito didático, porque às vezes eu fico interrompendo muito e fica meio confuso. Vocês devem escolher um lado do terreno de vocês, para ser a primeira linha. Eu vou escolher essa lateral aqui, a lateral direita, porque ela está alinhada com o norte. Então, vocês podem fazer ela na vertical. 37,6. 37,6. Fiz essa linha. Agora eu vou encontrar esse vértice daqui. Como? A partir desse extremo, eu vou abrir meu compasso, 28,5. 28,5 é essa distância, é o raio do meu círculo.
A partir desse outro vértice, eu vou abrir o meu compasso 23,8. 23,8 é essa linha, é o raio do meu círculo. A interseção desses dois círculos é esse vértice daqui. Agora, a partir desse vértice e desse, eu vou encontrar o vértice faltante, o vértice restante. Então, a partir desse vértice, eu vou fazer um círculo de 20,6. 20,6. E a partir desse vértice, eu vou fazer um círculo de 13,6. A interseção desse círculo com esse vai ser a interseção desse raio com esse. Tá bom, gente? Então, desenhei aqui novamente o meu terreno sem usar o transferidor, só usando o compasso. Por que isso é importante? Porque na entrega de domingo vocês vão ter que colocar o terreno fotografado na escala. Então, escolham uma escala. Eu recomendo a 1:125 ou a 1:200. Desenhem à mão, usando esse método da triangulação, e não precisa preocupar-se com ângulos. Ok? Vamos para as orientações? Quem é o primeiro grupo que quer mostrar o projeto? Professor, o pessoal do meu grupo tá aí já. Então, bota Vai aí mostrar pra pra gente. Bota para jogo aí. Ô, professor, não consigo compartilhar enquanto você está compartilhando. Tem razão, foi mal. Agora tá liberado. Apareceu aí? Não. Ah, tá, apareceu. Não. Apareceu. Tá Apareceu? Beleza, Jean. Pra mim tá aparecendo também. Põe a da Maria Antônia primeiro, não, Fernando, tá bom. Rapidinho, volta Aí, lá, Jean. Não, tá certo. Tá certo? É que eu queria primeiro, Letícia, desculpa atrapalhar a sua ordem da apresentação, mas vamos começar discutindo a implantação e depois... Desculpa. Pode ser. Tá bom, pode ser. Tá. Aí aqui, gente, vocês fizeram um passeio que é bem legal, um passeio de pedestres. Isso, uma entrada com pedras, né? Só que essas pedras têm que estar sempre paralelas entre si. Consegue entender o que eu quero dizer? Aqui na entrada, ela vai começar paralela à linha da rua. E aí ela vai formando... Sim, mas foi mais para demonstrar mesmo. Ah, tá, só esquemático. Até porque isso não estaria acessível, né, para a dona Maria Antônia. E essa circulação teria que conectar com o acesso das casas também. Ah, beleza. Beleza? E eu já vou dar uma dica para o terreno, que vocês ainda estão considerando que ele é plano. Mas a melhor maneira, o melhor lugar para acessá-los é no limite da lateral esquerda. Vai subindo, não é do outro lado, lateral esquerda, porque está de frente para a rua. Tá. Não. É lá onde você colocou, aí, Letícia, isso. Esse daí é o melhor lugar para entrar na casa. Aqui. Tá? Isso, aí. Então já fica anotado para todo mundo. Porque a gente está numa ladeira. Porque eu vi que aí era a porta da casa mesmo, né? Principal, dei uma olhadinha no terreno. E que é aí que é a entrada deles mesmo. Nessa entrega não está valendo ainda, mas já fiquem sabendo disso, tá? Agora sim, vamos lá para as plantas. Plantas baixas, né? Então, a dona Maria Antônia, ela colocou lá, né, que ela queria 2 quartos, um com suíte, que ela queria um closet para ela também. Então, a gente pensou em fazer as casas separadas para ter mais privacidade, tanto para ela quanto para o casal. Então, para caber no terreno de uma forma boa, a gente teria que fazer uma casa um pouco mais longa e um pouco mais estreita, assim, não entendeu? O que eu quis dizer. Então, a gente fez uma entrada com uma varandinha na frente da sala
E aí entrando pela sala e tendo o ambiente integrado a sala, com a sala de jantar e a cozinha. E aí na cozinha, saindo para o lado, teria a área de serviço, que seria aberta, e também uma portinha de correr que teria aqui na cozinha, que seria o depósito, né? A despensa para guardar comida, enfim, essas coisas. Uhum. Tá acompanhando? Aí, o quarto de hóspedes, logo do lado, um banheiro social, e aí entraria aqui para a suíte da Dona Maria Antônia, tendo uma porta para o closet e a outra porta direcionando para o banheiro. E ela pediu um banheiro simples, não pediu com banheira, né? Uhum. E aí ficou dessa forma uma divisão da casa dela. Tá bom. Vamos lá, posso falar então, Letícia? Primeiro, Pode, seria claro. importante a gente ter as cotas gerais, pelo menos. Tá? Você pode falar mais ou menos a largura e o comprimento da casa? Não, a gente dimensionou mais o layout, assim, né, da casa, de como ficaria. Tá, mas vamos pensar aqui. Esse quarto dela, uma cama tem 1,90 de altura. De altura, assim, dos pés até a cabeça. Assim, isso. Uhum. E aí a gente ainda precisa de uma circulação de 70. Vamos colocar assim, ali entre a cama e a televisão. Não, entre a cama e... aí também. Isso. Mas entre a cama e a televisão. Vamos começar pela... Então, assim, 1,90 mais 70, 2,60. Mais os 15 da parede, né? E mais a sala ali. Então, vamos colocar que a gente tem 5,80 de largura. Daria para fazer. Uhum. Né? 5,80. Eu pensei que poderia ser uns 6 metros, assim, essa Perfeito. frente. 6 metros, melhor ainda, porque a gente já tem 3 paredes, né? Ótimo. Então, 6 metros nesse sentido. E no sentido longitudinal, quanto seria? Vamos estimar mais ou menos? Professor, eu não sei ao certo, mas eu acho que daria para fazer um tamanho bom, porque o terreno é grande. Como a gente dimensionou, volta lá no estado do terreno. Como ele está um pouco mais para frente, tá vendo? Sim. Mas E se fosse necessário, teria como colocar um pouquinho mais para frente também. Então, acho que daria para ser tipo uns 10, 12 metros tranquilo, eu acho. Essa dimensão, Letícia, que a gente está vendo aí na planta de implantação, né? Essa planta que a gente está vendo acabou sendo a implantação, que a gente está vendo só a silhueta das casas. Ela é a mesma dimensão da outra. É só isso que eu quero confirmar com você, entendeu? Porque às vezes o nosso croquis nos engana. Entendeu? Aí você tem dimensões para a casa dela. Eu estou vendo que o formato é o mesmo. As dimensões são as mesmas? O formato é o mesmo. Não, porque eu não consegui imprimir na A3. E como eu tive dificuldade de fazer no AutoCAD, aí foi mais para desenhar e fazer mais ou menos como ficaria, entendeu? Mas agora que você ensinou como fazer a angulação no AutoCAD, aí tem como a gente colocar. Na verdade, eu ensinei a fazer à mão. Se você quiser fazer à mão, dá para fazer. Porque a minha preocupação é essa. É essa casinha que você desenhou, de 12 por 6. Vamos olhar ali nos fundos do terreno. Ali no fundo tem 14, né? Só que são 14 inclinados. Se fosse perpendicular, seria uns 12. Vamos botar aí. E aí, sendo 12, só a casa dela já ocuparia metade do terreno na largura. Entendeu? A gente acabou de mencionar 6. Entendi. Sem considerar a área de serviço e essa circulação. E a casa do Gabriel, os fundos da casa do Gabriel. Enfim, só vai dar para a gente saber se isso é viável mesmo na escala. Por isso, no estudo de viabilidade, o mais importante é o dimensionamento. Tem uma lateral aqui, Letícia, a lateral da área de serviço do depósito com um muro, que parece que não tem 1,5 metro de distância entre esse dentinho e o muro. Isso. Aí não precisa ter 1,5 metro. Mas aí não pode ter janela em nenhum dos dois lugares. Diga, você ia falar alguma coisa. Entendi. Mas eu acho que no depósito não tem necessidade de ter janela e da área de serviço a abertura seria voltada para a área de lazer, né? Na parte de trás do terreno. Perfeito. Melhor ainda, você não falou que a área de serviço seria aberta? Volta lá para ela. Você poderia fazê-la só... pode ser essa parte fechada, né? E aberta só a parte virada para a área de lazer, né? Isso, aquele vértice. Não, poderia ser aberto aí também. Se ela for uma área descoberta, aí não tem problema, entendeu? Tá bom. Então, ela poderia só ter um pilar ali no vértice superior esquerdo e ser uma área aberta e coberta, entendeu? Não tem janela, não tem nada. É uma área descoberta, não é edificação. Só uma cobertura. Tá? Aí não teria problema.
Essa porta do depósito dando para a cozinha, se você dimensionar e ficar apertado, talvez ela possa dar para a área. Mas aí você tem que pensar no layout Tá. da área, né? Ou até colocar essa parede na área aí. Eu estou falando dela ser aberta, sabe por quê? Uhum. Volta lá para a planta anterior. Se a área de serviço não for aberta para a lateral, aí é melhor você encostar na lateral aí. Tá vendo esse afastamento microscópico? Sim, sim. Aí vai passar Ele é uma pessoa quase de lado. insignificante, né? Vai passar uma pessoa de lado aí, entre a parede e o muro. Uhum. Aí vai ficar um monte de coisa, vai virar um depósito cheio de coisa largada, então vai dar bicho. Então, talvez seja melhor você aumentar a área do depósito, encostar no muro lateral e assumir que não tem abertura Uhum. mesmo. Ou então considerar que a área é só embaixo do telhado, tá? Porque esse afastamento Tá. assim é melhor não ter afastamento, além de ser irregular no Tá poder, bom. tá bom? Volta lá para a planta então, vamos ver mais. Aí pode passar já para. Não, rapidinho, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa da Maria Antônia. Ela não queria cozinha integrada, Letícia. A gente tinha conversado Não queria? e não queria. Eu acho que o Gabriel quer integrado e ela não. Até achei curioso. Depois a gente pode verificar no briefing. Mas é uma coisa de gente mais antiga, né? Pessoas mais vivenciadas. Eu até a gente até tinha pensado em colocar a ilha, né? Alguma coisa assim, mas a gente pensou que ela não gostaria, porque em questão de ser mais antiga mesmo. Então a gente optou por uma bancadinha para ser tipo uma mesinha normal mesmo da cozinha, né? Uhum. Mas aí então dá para fechar, né? Já que ela não quer integrado. Facilmente, é bem fácil de fechar. E assim, como eu acabei de falar, a gente não precisa necessariamente atender tudo que o cliente quis, mas se der para fazer, Uhum. melhor, né? Então essa cozinha aí é fácil a gente fechar, tá? E aí agora tem um dilema que eu vou ter que contactá-los novamente. Mas pelo que eu entendi do brief, Uhum. eles queriam 2 quartos e mais a suíte. Ou não, eu tô enganado. Cada casa? Eu, Cada casa, eu tinha entendido que as duas casas eram com 2 quartos. E nas sendo. duas casas, um quarto com suíte, mas que na casa do Gabriel e da Aham. Deixa eu abrir aqui o briefing para a gente poder ver isso aqui exatamente. Joyce tinha As ainda um duas casas escritório. têm 2 quartos e, tipo, a casa dos dois é praticamente o que difere é que na casa do Gabriel tem mais o escritório ainda. Mas é isso. É quem tá falando? Eu não sei. Caju. Caju, mas seriam 2 quartos mesmo, assim mesmo? E uma suíte ou são 3 quartos? Pelo que eu vi lá no briefing, era, tipo, as duas casas seriam 2 quartos, aí uma suíte mais o closet. Eu entendi E assim Isso. também. Olha, tá assim, gente. Quartos com suíte, 1. Quartos sem suíte, 2. Então são 3. São 3 É, quartos, entendeu? mas eu acho que pra cima tinha quantos quartos na casa? 2. Eu acho que eu tinha lido isso e tinha ficado meio confusa mesmo, mas esqueci de falar com você. É, mas aí tá bem claro, tá assim, quartos sem suíte, 2. Quartos com suíte, 1. Então, beleza. Então são 3 quartos, tá? Tá. E também deixa eu ver aqui se eu anotei outra coisa. Rapidinho, deixa eu achar aqui o TXT. Só isso mesmo, tá? Então, o mais importante, na verdade, é dimensionar isso daí, ok? Dimensionar Ok. para ver se vai caber no terreno. Se não couber, a sugestão Oi? que eu dou, se não couber, a sugestão que eu dou é fazer a casa ainda mais linear, porque realmente a solução que você apontou é correta, que é mais fácil ela ser estreita e longa, tá bom? Aham, tá bom. Beleza. Pode parar aqui então? Vamos Fechou? lá? Passar para do Gabriel, não? Pode ser. Passa para do Gabriel antes, acho melhor. Aí a gente colocou mais ou menos a mesma disposição, assim, né? Mas aí a gente colocou a área de serviço voltada mesmo para a parte de trás da casa. E aí seria só coberta mesmo, seria aberta essa área de serviço. E aí colocamos uma ilha, porque acho que eles iriam gostar disso, né? E como eles queriam cozinha integrada, tendo uma varandinha também na frente, entrando pela sala. Aí o escritório a gente optou em deixar aqui no fundo da casa. O depósito já foi diferente, colocou um cômodozinho aqui, de frente para a copa, então seria um bom lugar para o teu depósito. Um quarto de hóspede, que agora a gente vai ter que colocar mais um.
um banheiro social, e aí entrando para a suíte do casal e tem entra pro closet e do closet entra pro banheiro, que aí tem a banheira que eles pediram. Uhum. Tá. O depósito, eu entendo que pode ser um só para as duas casas. E esse depósito é o tipo de coisa que pode ser acessado por fora da casa também. Quando a gente fala em depósito, normalmente a gente está pensando num lugar para deixar mangueira, balde. Então, talvez vocês pudessem concentrar os dois depósitos num espaço só. Entendi. Entendi. É porque eu tinha entendido esse depósito mais como tipo uma despensa, sabe? Para guardar comida. Ah, entendi. Aí sim. Aí tem que dar uma olhada no briefing. Porque no briefing mesmo eles falam, tem uma pergunta assim, ó. Gosta de ilha? Casa 1 e 2? Não. Então eles não gostam de ilha, nenhum dos dois, tá? Deixa eu procurar aqui, depósito. Aham. A casa 1 pede depósito. A casa 2, não. Então acho que é esse Ô, caso. João, Ah, não, mas depois na lista de espaços arquitetônicos os dois colocam depósito. Tem razão, ô Letícia. eles botam depósito e dispensa. Qual a diferença dos dois? Então, a despensa é um Eu também depósito não. de alimentos, entendeu? A despensa é um depósito de alimentos. Normalmente, quando a gente fala só em depósito, ele é um depósito de jardim. É aquilo que eu te falei. É balde, mangueira, ferramenta de anço, né? Para poder limpar o jardim, Poderia gaiola, ser tipo uma casinha uma externa, então, casinha. dentro do. Isso, que a gente chama de edícula também, quando tem uma casa nos fundos da construção. Uhum. É muito comum que a edícula seja um depósito. Edículas são aquelas casas autônomas. Mas a despensa... Eu não sabia o que era isso. Eu dei uma pesquisada e a dona Maria Antônia tinha pedido e seria tipo um quarto, né, nos fundos, pelo que eu pesquisei. Aí a gente colocou um quarto na área gourmet. Ah, tá. A edícula é uma pequena edificação nos fundos da construção. Pode ser um quarto, Aham, mas pode ser um depósito, pode ser uma sauna, entendeu? E aí você pode entendi. pensar assim, daqueles programas que a Maria Antônia queria, quais cabem na edícula? Eu acho que o depósito é o que cabe fundamentalmente. E se a gente andar na rua, no Google Street View, a gente vê que tem umas casas de madeira em volta da casa deles. Essas casas de madeira que foram demolidas em 2012 eram depósitos de materiais de jardim. Entendi. Então seria mais interessante colocar esse depósito no lugar do quarto ao invés do seu quarto? Acho que sim, né? Porque eu achei meio desnecessário ter um quarto no fundo da casa, mas já que ela pediu, né? Eu acho que sim. Eu acho que é melhor colocar o depósito no lugar do quarto, tá? Eu já vi também. Põe na área gourmet, Jean, fazendo favor. Isso, acho que aí tá mais para depósito. Tá bom? Aí colocaria então um depósito aqui no quarto, né? A área gourmet tá bem resolvida. Só que aí, nessa parte da área gourmet aqui, a gente mudou um pouquinho depois. Que tem, tipo, 3 poltroninhas aqui do lado, tá vendo? Sim, Aí a gente optou por colocar um pergolado do lado. Põe na de implantação, Jean, fazendo favor. beleza. Entendeu? Aí a gente optou em colocar as poltroninhas embaixo do pergolado aí. Uhum. Tá ótimo. Afasta um pouquinho só para ver o conjunto da sua intervenção. Eu acho que vocês conseguiram um mérito bem legal do seu trabalho ter conseguido colocar as duas casas térreas, como eles gostariam. Embora tenha faltado um quarto em cada uma, né? Mas a gente consegue resolver A gente vai ter que fácil adicionar um alongando. quarto em cada uma. Mas a gente consegue resolver isso facilmente alongando. Talvez a do Gabriel e da Joyce possam Sim. vir para o lugar da Maria Antônia, porque ela vai ter que ser mais longa. Né? Eles querem escritório, a Maria Antônia Aham. que mais? Acho que não, a Caju está mais afiada no programa. E aí aquele acesso que eu te falei, ele vai ter que ser bem rente à entrada do terreno, para poder permitir que as duas casas Entendi. se alonguem um pouco. Tá? Mas eu gostei que vocês colocaram Agora as Tá ótimo. fica melhor a entrada aqui, né? Pra ela. Isso, mas mesmo a entrada sendo aí, Jean, ela vai ter que entrar e vir bem rente ao terreno para chegar nesse caminho do meio. Consegue entender? Não, o caminho, sim, no caso teria que dar uma mudada, né? Isso. Eu estou solicitando acesso, vê se vocês me autorizam aí. Autorizei aqui. Beleza. Vocês conseguem ver o meu cursor aqui? Aham. Então, eu acho que é Não. interessante. Não? É interessante a pessoa Não. entrar por aqui e vir andando. Não tô vendo, professor.
Tá, Rita, é interessante a pessoa entrar pelo limite lateral esquerdo e depois ela vinha andando bem perto da fachada com a rua, para depois ela pegar esse caminho do meio que eles desenvolveram. Por que isso? Para permitir que a casa da direita, na nossa visão, essa casa que atualmente é do Gabriel e da Joyce, possa aumentar um pouquinho mais. Uhum. Entendeu? Então, para essa casa aumentar um pouquinho mais e ainda assim fazer o acesso por aquele lado, seria interessante a passagem ser bem próxima do... Desculpa, gente. Da testada com a rua, da frente com a rua. E verifiquem também, Jean, Letícia, Esther e Ana Lídia, o afastamento dessa casa do Gabriel e da Joyce, atualmente, com a lateral esquerda. Porque o afastamento aqui vai ter que ter janela e é 1,5 m. Tá bom? Tá bom. É 1,5 m todos os lados? É 1,5 m Na frente é 3, né? Isso, nas duas laterais. A não ser que não tenha janela, Jean. Mas na casa do Gabriel e da Joyce tem janela. Professor, nos fundos não tem afastamento não, né? Nos fundos não tem afastamento. Aí não tem problema. Então tá. Tá? Tá E bom. outra coisa que eu ia falar para vocês, e principalmente, vocês colocaram as duas casas no térreo, mas eu não sei se está na escala. Né? Então verifica aí esse escala. Tá bom? Pra ver se vai caber certinho. Exato. Tá bom. Estamos falados então. Eu vou encerrar essa sessão para poder orientar o outro grupo na outra sessão, tá? Vocês têm mais 2 minutos ainda nessa sessão. Querem aproveitar? Alguém quer aproveitar, gente, para perguntar alguma coisa nessa sessão? Professor, então a gente pode sair da sessão e entre a gente lá e continuar o trabalho? Deve. Qualquer dúvida, voltar aqui? Deve. Beleza. E aí, quer dúvida? Tá bom. Beleza, então vou encerrar e vou começar. Obrigada. Boa noite. Valeu. Valeu. Obrigada, não. Boa noite.